Boa tarde, quinto ano. Hoje nós vamos aprender a como usar um transferidor. Mas o que é um transferidor? Transferidor é uma ferramenta que nós usamos para medir os ângulos. Aqui eu tenho dois exemplos de transferidor. Tenho o transferidor de 180 graus, estão vendo que ele é meio círculo, por isso que ele é de 180 graus. E tenho um transferidor de 360 graus, estão vendo que ele é um círculo inteiro? Muito bem, provavelmente vocês vão ter em casa o transferidor de 180 graus, acredito que a maioria tenha de 180 graus. Mas se você tiver o de 360, não tem problema, ele é útil também e vai fazer a mesma coisa que um de 180 graus. Mas por que então que eles são diferentes? Bom, o transferidor de 180 graus nós usamos para medir ângulos que tenham até 180 graus. Já o transferidor de 360 nós usamos para ângulos que são maiores do que 180 graus, tá? Então, essa é a diferença. Mas vocês, por enquanto, vão só medir ângulos menores que 180 graus. Então, qualquer um dos dois vocês podem utilizar, tá bom? Tá, professora, mas me explica como que funciona, por que que tem essas medidas aí? Bom, o transferidor, ele tem várias medidas, só que essas medidas são diferentes das medidas de uma régua normal, que mede centímetros. O transferidor, ele mede graus. Então, vejam só, eu vou usar o de 180, porque acho que acredito que vocês têm em casa esse, né, de 180 graus, mas é a mesma coisa no outro. Bom, nós temos aqui algumas medidas que começam do lado direito e vão até o lado esquerdo, e outras que começam do lado esquerdo e vão até o lado direito. Então, olhem só, começa com 0, 10, 20, 30, 40, 50, até chegar no 180. Vai pulando de 10 em 10 até chegar no 180. E a mesma coisa desse lado, ó, 0, 10, 20, 30, até chegar no 180. Tá, professora, mas qual que a gente usa, né? Então, olhem só. Nós usamos a medida que está dentro aqui, que começa do lado direito, quando o nosso ângulo tem abertura para o lado direito. E nós usamos a medida aqui que está por fora, que começa do lado esquerdo, quando o nosso ângulo tem abertura do lado esquerdo, tá? E vejam bem aqui também, que bem no meio aqui tem um risquinho, ó. Bem aqui, tem um risquinho. Esse risquinho aqui nós usamos para iniciar as medidas do nosso ângulo. Tá, mas então vamos ver como que funciona, né? Porque falando só da régua é uma coisa, mas nós temos que pôr na prática como nós medimos realmente um ângulo. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Olhem só. Aqui eu tenho alguns ângulos que eu trouxe para mostrar para vocês como que nós vamos medi-los, né? Então, vejam só. Esse risquinho aqui, a gente sempre tem que colocar no vértice do ângulo, né? O vértice, gente, é esse encontro aqui, ó, entre as duas semirretas, tá? Então, a gente põe bem certinho esse tracinho do transferidor no vértice do nosso ângulo e vamos alinhar esta parte aqui da reguinha com a nossa reta, deixar bem retinho, tá? Muito bem, ó. Depois que nós deixamos retinho, nós vamos ver aqui, ó, a nossa outra semirreta, aonde ela está apontando. Olha que interessante, 90 graus. Esse aqui é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Então, o que que a gente fez? Colocou esse tracinho bem no vértice do ângulo, alinhamos essa reta aqui de baixo e verificamos a semirreta de cima, para ver até onde ela está apontando, que no caso é 90 graus. Agora, olhem essa aqui. Essa aqui, ó, são semirretas também, aqui é o encontro delas, o vértice aqui, ó. Eu vou colocar, então, o meu transferidor com esse tracinho bem retinho nesse vértice. E agora, eu vou alinhar aqui o meu transferidor com a reta e vou ver aonde ele está marcando. Vejam bem que esse ângulo aqui, ele está bem aberto, né? Então, eu posso usar qualquer lado aqui, ó. Por exemplo, se eu olhar esse lado, vai dar 180 graus. Se eu olhar desse lado, também vai dar 180 graus. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 180 graus. Nós nem precisaríamos quase medir, né? Porque vocês já sabem que meio círculo tem 180 graus. Muito bem, agora vamos ver alguns exemplos de ângulos que têm a abertura para o lado direito. Vamos lá.
Aqui temos uns ângulos, 2 ângulos com abertura pro lado direito. Tá vendo, ó, que a abertura está pro lado direito? Então, vamos medir. Coloco aquele meu tracinho bem no vértice desse ângulo. Alinho bem aqui a minha reguinha. Tá, vamos ver se ela tá bem alinhada. Meu traço é mais grosso daí, mas o de vocês provavelmente vai ser mais fino, né, com lápis. Vai ficar mais fácil. Muito bem, então, olhem só. Alinhei aqui a minha régua, pus o tracinho bem certinho ali com o vértice. E como ela tá abrindo, né, esse ângulo tá abrindo pro lado direito, eu vou olhar as medidas que começam do lado direito. Então, 0, 10, 20, passou um pouquinho do 30, passou 2 risquinhos. Esse ângulo aqui, então, tem 32 graus. Se ele passou do 32 risquinhos, é 32 graus, certo? Vamos ver o de baixo, que tem uma abertura um pouco maior? Olhem só, coloco bem certinho aqui, né, meu risquinho no vértice. E agora, alinho a minha reta. E vou tá com a abertura pro lado direito, certo? Então, eu tenho que olhar as medidas que começam no lado direito. 40, 50, 60, 80, 120, 130, passou um pouco da metade aqui, ó, quase chegou lá no 140, mas não chegou. Então, ó, passou ali do 135, 137. Essa minha figura aqui, então, tem 137 graus. Vamos ver algumas agora que tem a abertura para o lado esquerdo. Vocês vão ver que é a mesma coisa, é bem fácil fazer a medição de ângulos, tá? Então, olhem lá, coloco o meu tracinho no vértice de novo, alinho bem aqui a reta, certo? Como essa abertura agora, ó, ela está do lado esquerdo, eu vou olhar as medidas que começam do lado esquerdo, que são as de fora. Então, ó, 0, 10, 20, 30, 40, passou um pouquinho do 40, 41 graus, certo? Vamos ver agora este ângulo aqui de baixo. Coloco o vértice bem, aqui o tracinho bem certinho no vértice, alinho aqui a minha reta, né? Tá do lado esquerdo também, então eu vou olhar as medidas que começam aqui do lado esquerdo. 0, 10, 20. Olha, foi bem no meio essa vez, 25. Este é um ângulo com 25 graus. Viram como é fácil? Espero que você tenha compreendido bem, né? E agora nós vamos aprender ainda mais quando colocarmos isso em prática. Você também vai medir alguns ângulos e eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? Se precisar, é só voltar aqui no vídeo e assistir essa aula novamente, tá bom? Bom trabalho para você!